dia que nós temos a satisfação de poder entrar em seu lar com mais esse programa, com mais esse Momento Água Viva, um programa da primeira igreja presbiteriana independente de Marília. Nós cremos que Deus tem uma palavra para a sua vida, que Deus quer abençoar você, e é por isso que nós temos estado aqui, temos falado da palavra de Deus e temos orado ao Senhor, pedindo que Ele abençoe a sua casa e a sua família. Eu gostaria de convidar você agora a um momento de oração e também de reflexão na palavra de Deus, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que fale ao seu coração. Vamos nesse instante orar a Deus. Deus de toda graça e Deus de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, por esta hora, por este momento, por estes minutos de refrigério que o Senhor nos concede. Clamamos, ó Deus, que o Senhor abençoe este lar, esta família que está agora, Senhor, permitindo a entrada deste programa e com ele, certamente, Senhor, recebendo, usufruindo das bênçãos que o Senhor, ó Deus, concede através dessa programação. Eu peço, ó Deus, que a Tua palavra, que a Tua bênção seja, Senhor, sobre esta casa, sobre esta família, nesse instante. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo paz e segurança, esteja, ó Deus, concedendo virtude e graça, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e que agora a palavra de Deus possa ser fonte de vida e de renovação para você. Hoje eu gostaria de refletir sobre a morte de Jesus, a morte de Cristo. Na verdade, o tema da nossa mensagem é exatamente este, reflexões sobre a morte de Cristo. A palavra de Deus, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, diz o seguinte, a partir do verso 1 até o verso 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de me ater a 2 versos deste texto que lemos, que é o verso 4 e o verso 5, que nos diz que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o Pai. Este texto nos traz algumas reflexões sobre a morte de Cristo. Há poucos dias estávamos celebrando a Páscoa cristã. A Páscoa cristã é, entre outras coisas, um rememorar, um relembrar de toda a obra que Jesus Cristo fez, incluindo de modo muito especial a sua morte e ressurreição. A morte de Cristo certamente fora e é um evento central para todo aquele que é cristão, que crê em Cristo. A morte de Cristo e a sua ressurreição certamente são acontecimentos os quais consideramos essenciais para a fé de todo aquele que serve a Jesus Cristo. Hoje, especialmente, eu gostaria de, baseado nestes versos, especialmente o verso 4, falar com você sobre a morte de Jesus e refletir sobre os benefícios que esta morte nos traz. A primeira coisa que esse texto nos diz é sobre a natureza da morte de Cristo. A palavra de Deus diz que o qual se entregou a si mesmo
pelos nossos pecados. A morte de Jesus tem algumas características, tem algumas naturezas muito especiais e que nos mostram como essa morte, a morte do Senhor Jesus Cristo, pôde operar a obra de salvação. A primeira coisa que nós aprendemos quando olhamos para as Escrituras sobre a natureza da morte de Jesus por nós é o fato de que essa morte fora uma morte sacrificial. Jesus foi o sacrifício de Deus. Quando olhamos para a palavra, observamos que muitas pessoas morreram e algumas delas morreram apaixonadamente por uma causa, a causa de Jesus. Exemplo, temos a morte de Estevão, em Atos capítulo 7, diácono da igreja iniciante, da primeira igreja. Aquela morte, a morte de Estevão, não foi um sacrifício, foi uma morte martírica. Estevão morreu como um mártir da fé cristã. No capítulo 7 de Atos temos o relato disto e Estevão morre em sinal de toda a sua fidelidade e amor a Jesus Cristo, diante de toda a intolerância daqueles que não entenderam o propósito pelo qual Jesus veio ao mundo. Nós também temos no capítulo 12 de Atos o relato da morte do apóstolo Tiago. Tiago também morre como um mártir da fé cristã. Diante desta realidade de amor e fidelidade a Cristo e da intolerância daqueles que não haviam compreendido quem era Cristo e por que ele havia vindo ao mundo. Bom, diante dessa situação, nós podemos entender que algumas mortes são mortes que trazem certamente um relato de vida, um relato sim de exemplo, de instrução, mas a morte de Cristo fora a única morte que nós podemos considerar o sacrifício. Por que um sacrifício? Porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ao morrer, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Jesus estava morrendo num sacrifício a fim de que os pecados daqueles que se arrependessem e crescem nele fossem perdoados. A morte de Cristo, portanto, em sua natureza, possui essa característica de sacrifício. Algo que é feito em prol de alguém, algo que é feito em favor de alguém. Jesus morre como sacrifício em favor de mim e em favor de você. Nós também, ao olharmos para a palavra de Deus, observamos que a natureza da morte de Cristo, ele que se entregou a si mesmo, nos mostra que a morte do Senhor Jesus foi uma morte voluntária. Esse mesmo texto diz, o qual se entregou a si mesmo. Jesus não fora para a cruz porque isso era compulsório a ele. Jesus não foi para a cruz num ato de obrigação ou como que se alguém o levasse arrastado. Não, Jesus foi para a cruz voluntariamente. A Bíblia diz que ele se entregou a si mesmo. Quando olhamos outras passagens das Escrituras, Jesus diz que ninguém tira a sua vida, é Ele quem a entrega. A palavra de Deus diz que todo o processo de humilhação de Jesus fora um processo voluntário. Ele o fez de modo generoso, voluntário, por mim e por você. Uma outra característica da morte de Cristo é que Jesus morre de maneira substitutiva. Ou seja, quando Jesus está na cruz, ele não está morrendo por si mesmo, ele está morrendo pelos nossos pecados. O que Jesus realiza ali é a substituição dos nossos pecados. Ele está morrendo a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Quando Jesus está se entregando naquela cruz,
Ele está fazendo isso espontaneamente, voluntariamente e em meu lugar, em seu lugar. E é isso que eu gostaria de, nesta hora, compartilhar com você. A natureza da morte de Cristo certamente traz algumas características que devem constranger o nosso coração. Jesus morre como um sacrifício, morre de maneira voluntária, espontânea, generosa, e também Jesus morre de maneira substitutiva. Ele nos substitui na cruz do Calvário. Aquela cruz deveria ser minha. Aquele sofrimento deveria ser meu. O castigo deveria recair sobre mim. Mas Jesus paga o preço da minha morte para graciosamente me conceder a sua vida. Existe mais uma lição que esse texto ainda nos traz. A palavra de Deus nos diz que Cristo morre por nós com uma finalidade. Diz aqui a palavra do Senhor, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Jesus morre pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. O que isso significa? Quando nós conhecemos a Jesus, nós não somos retirados do mundo. A palavra desarraigar aqui significa arrancar. Nós não somos arrancados do mundo. Ainda continuamos a nossa vida cotidiana, a nossa história ainda prossegue. E o que significa então quando a palavra de Deus nos diz que Jesus morre, ele se entrega pelos nossos pecados para nos arrancar do mundo perverso? Isso está nos ensinando que quando nós temos um encontro pessoal, verdadeiro, um encontro intransferível com Jesus, nós temos também um trabalho do Espírito Santo, um trabalho do próprio Cristo em nossa vida, arrancando de dentro de nós tudo aquilo que faz parte de um mundo perverso, de um mundo que fora contaminado pelo pecado, de um mundo caído e corrupto. Deus, então, segundo a sua grandeza e misericórdia, Ele não nos arranca deste mundo, mas Ele arranca o mundo de dentro de nós. E vai nos santificando, vai nos dando um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo. Todos nós somos imperfeitos e pecadores, mas a graça de Deus é suficiente para nos transformar de glória em glória e transformando e mudando o nosso coração. Ainda esse texto nos traz mais uma lição e eu gostaria de deixá-la com você. Além da natureza da morte de Cristo, da finalidade da morte de Cristo, nós temos também nesse texto a origem da morte de Cristo. Por quê? Cristo morreu. Qual foi a origem? Qual foi o pensamento inicial em que dá-se essa operação, essa execução da graça de Deus em nosso favor? A Bíblia diz que fora segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Jesus morre e a origem desse projeto é a vontade soberana de Deus. Deus, segundo a sua presciência, segundo a sua vontade soberana, permite e até mesmo determina que seu Filho morra em nosso lugar. E Jesus, voluntária e generosamente, executa o plano eterno de Deus. Isso significa que Deus tem um plano e um projeto para a sua vida antes mesmo de você nascer. Isso significa que a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha, de fato, uma vida plena, harmônica, em paz e que, sobretudo, glorifique a Deus. Por isso eu gostaria de deixar essa mensagem com você nesta hora. Este é o benefício da morte de Jesus por você. Mas também a palavra de Deus nos diz que nós somos beneficiados
por esta morte com acesso à presença de Deus. Nós somos beneficiados por esta morte sendo receptáculos, recipientes de Deus para receber a vida eterna que Deus nos dá. Que Deus, nesta hora, abençoe e renove a sua vida e a sua fé. Creia em Cristo e certamente a sua vida nunca mais será a mesma. Quero orar por você em nome de Jesus. Deus de amor e graça, visita agora esta vida e esta família. Que a morte do Senhor na cruz do Calvário seja um benefício que traga para essa vida o maior de todos os milagres, que é a salvação. Nós oramos assim e abençoamos esta casa em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe para a glória dele. Amém. God, I don't know